Vamos trazendo a nossa atenção para a nossa reunião agora. Primeiro, agradecermos, né, por estarmos aqui, né, e vamos elevando a nossa consciência, elevando a nossa consciência, né, ao alto, né, numa escala aí de elevação aos poucos. Primeiro, vamos nos juntando a nós mesmos, tentando manter o mesmo nível energético, apesar de nós estarmos à distância, né, nós estamos na mesma vibração. Vamos mantendo essa vibração de amor, de paz, né? E vamos elevando um pouco mais, nos juntando aos nossos amparadores espirituais, os nossos anjos da guarda, esses seres abnegados que nós não nos lembramos deles sempre, né? Mas eles estão sempre conosco, eles nunca nos deixam. Então, vamos nos juntando a eles, elevando o nosso padrão vibratório o máximo que a gente consegue, porque eles têm que descer bastante também para chegar até nós. Junto a eles, vamos elevando um pouco mais e nos juntamos aí aos nossos coordenadores do plano espiritual, das nossas casas, que agora nós estamos juntos, né? É uma casa maior, então temos muito mais aí coordenadores. Então, esses seres também que nos propiciam esse ambiente agradável, apesar de nós estarmos também longe, e nós estamos como se estivéssemos no mesmo lugar. E eles nos proporcionam essa paz. Então, eu pediria que nós trouxéssemos a nossa atenção para dentro de nós mesmos, para a nossa consciência, para o nosso interno, para o nosso eu, né? E, a partir daí, nós vamos externando essa nossa parte da divindade, elevando um pouco mais aí as nossas vibrações. Vamos aí imaginando ou trazendo a imagem, né? A ideia do nosso Mestre Jesus, que, através das próprias palavras, ele nos disse que só através dele nós chegaremos ao Pai, e quando um ou mais estiver reunido em seu nome, ele estará com a gente. Então, nós temos tudo aqui para nos unirmos, então, ao nosso Pai. Vamos pedindo a ele que ele nos ajude, e vamos elevando um pouco mais as nossas vibrações, e vamos rogando ao Pai, que na próxima hora, no nosso próximo tempo que nós estivermos aqui, que nós possamos aí abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, né? Para que nós possamos absorver tudo que nós vamos receber, como o que for falado, o que for intuído, o que nós pensarmos, enfim, que todas essas informações se transformem em vibrações, melhorem o nosso espírito, nós conseguimos melhorar o nosso ambiente de meio e assim melhorar a nossa encarnação junto à encarnação dos nossos irmãos também. Vamos pedindo, então, que nós possamos ficar com a bênção do Pai e na paz do Mestre, né? Que assim seja. E eu passo, então, a palavra para o nosso palestrante de hoje, o Evaldo. O Babli, o palestrante não pôde vir, teve que ser eu mesmo, tá bom? Eu acho que ele perdeu o voo. Deve estar chegando, em algum momento ele vai chegar, a gente vai pedir a Deus. E quando ele chegar, ele assume, né? Com a graça de Deus. Mas você estava falando, Bárbara, sobre a nossa união, a união das nossas casas, que a finalidade da doutrina é a unificação, como o doutor Bezerra nos propõe, a unificação de ideal, não a unificação de ideia, porque isso aí não é possível, mas de ideal, sim. E eu estava lembrando que aqui em Jacarepaguá tem uma colônia de rancenianos, onde, alguns anos atrás, eu não vou falar o tempo para não dar bandeira, mas alguns anos atrás eu tinha cabelo preto. Então, nós íamos lá visitar periodicamente os internos e levávamos sempre uma conversa baseada no Evangelho de Jesus, dávamos alguns brindes, né, para os irmãos lá internos. E nessa colônia tem um centro espírita, que é Centro Espírita Filhos de Deus. À época, ela era dirigida pelo nosso irmão Amazonas Hércules. Era um filho de índio que veio lá do estado do Amazonas, quando contraiu a hanseníase, e veio para cá trazido pelo pai aos 18 anos, e na matéria não viu mais um familiar dele, porque ninguém veio aqui no Rio para saber como ele estava, se estava ainda encarnado ou não. E Amazonas Hércules, um homem de 1,92 m, e a característica dele era a gargalhada. Era uma coisa fabulosa. O riso dele, aquele riso gostoso, franco. E a gente, toda vez que eu lembro de Amazonas, eu lembro também da sua gargalhada.
E o Amazonas ele sempre indicava para a gente alguns pavilhões onde tinha, além dos casos graves de hanseníase, mas também alguns que já aceitavam a interpretação da doutrina espírita como motivador para enfrentar as dificuldades. E nós tínhamos lá um irmão chamado Frederico, que carinhosamente a gente chamava de caixinha de fósforo, porque ele, em função da hanseníase, já estava com o corpo tão atrofiado, sem os dedos dos pés, das mãos, já não enxergava, ouvia com alguma dificuldade e falava também com dificuldade, porque já tinha perdido o palato, as vias aéreas superiores já tinham sido bastante deteriorada pela hanseníase, mas dono de uma alegria absurda. E chegávamos lá e falava para o Frederico, Frederico, nós viemos te ver e matar a saudade. E ele falava com aquela voz bem fanha, bem rouca, a saudade não se mata, a saudade se renova, porque se matar a saudade, ninguém procura ninguém. Então, o bom desses momentos é que a gente está sempre renovando a saudade, tanto dos irmãos lá de Michigan, como irmãos aqui mesmo do Brasil, mas por diversos motivos a gente não está presente constantemente. E sempre me vem à mente a figura de Frederico, que me ensinou muita coisa em relação à resignação diante das dificuldades que a vida nos apresenta. E era um portador de Hansen que ele chegou lá na colônia aos 19 anos, noivo, com um casamento marcado, e evidentemente que a noiva desmanchou o noivado com ele, e ele tinha 8 irmãos. E os pais internaram Frederico lá com medo de que a doença se alastrasse pela família. E sabiam que ele ia morrer cedo. E já havia desencarnado a mãe, o pai e os 8 irmãos dele, e ele ainda continuava na matéria, superando as suas dificuldades, desencarnou aos 68 anos nessa existência. Mas um espírito lúcido, muito lúcido em relação às provações e expiações que nós temos que passar. E dessa forma é que a doutrina se apresenta para a gente. Não se apresenta no aspecto do milagre, do sobrenatural, do maravilhoso, não. A doutrina nos traz a um entendimento da lógica, da própria ciência, unida à filosofia, que nos dá um sentimento não de religião, mas de religiosidade. Porque o que faz nos unirmos, nos religarmos a Deus, não é a religião, porque a religião é criação humana, ela é separatista. Quem é da minha religião é meu amigo, quem não é pode ser meu amigo, mas não é uma máxima. Agora, a religiosidade não, é aquele sentimento que nos faz sentir a necessidade de melhorarmos. O tema que nós propomos para a nossa conversa de hoje é o batismo à luz do Espiritismo, segundo a doutrina espírita. E eu gosto sempre de falar, porque nós temos entendimento e conhecimento que todas as vezes que a gente fala do Evangelho de Jesus, temos plateia nos 2 lados da percepção de vida. Então, nós não somos apenas um grupo de 19, 20 pessoas reunidos para estudarmos. Temos, como nos diz Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, uma nuvem de testemunha que nos acompanha. Então, nós não temos direito, à guisa de estudantes da doutrina espírita, manifestar descontentamento com qualquer outra religião ou qualquer outro entendimento filosófico religioso. Não temos esse direito. Não é pelo fato de sermos espíritas que nos qualificamos num estágio diferenciado, porque não é. Eu acredito, no meu caso em particular, é o oposto. Pela minha intensa necessidade de estudar e aprender o Evangelho de Jesus, eu, nessa existência, fui abraçado pelo entendimento da doutrina espírita. Então, a questão do batismo não tem por finalidade tirar mérito ou dar mérito a esse entendimento que a religião nos orienta, que algumas religiões nos orientam acerca do batismo. O que nós queremos é buscar a essência do entendimento à luz do Evangelho de Jesus. É a nossa visão e o nosso direcionamento. Porque a questão do batismo só é relatada por Mateus, por Marcos e Lucas. E Mateus, que dá um texto mais completo para a gente, que está no capítulo 3, lá no versículo
no versículo 10, ele falando, Mateus retratando as palavras de João, o Batista, ele relata assim, no versículo 11, né? Ele relata assim, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Não foi para ser batizado. A ideia de batismo não era uma prática do Cristo, não era uma prática do cristianismo. O batismo era uma prática vinda, cuja origem é lá na Grécia Antiga. Como eu até citei para o Babel e para a Elisa, que tem um livreto de 18 páginas do nosso benfeitor, Caibar Schutel, que ele é um corpúsculo de 18 páginas que ele fala sobre o batismo. E ele vem nos dar uma orientação quanto à origem do batismo, ou à origem do hábito de usar a água como elemento depurador. E Caibar Schutel nos fala assim, a prática do batismo nos assinala períodos milenares, parecido ter nascido na Grécia Antiga, logo após a constituição de uma seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem denominavam Cotito, e a quem os atenienses rendiam seus louvores. Esta seita, constituída de sacerdotes que tinham recebido o nome de baetas, porque se banhavam e purificavam-se com perfumes antes da celebração das cerimônias. Deixou saliente na página das histórias esse ato como símbolo de purificação do espírito. Quando ele fala que é uma deusa que era cultuada como deusa das torpezas, era aonde os homens extravasavam toda a sua animalidade quando iam em busca desse templo da deusa Cotito, e para que eles pudessem lá penetrar, era necessário se banhar para purificarem-se, para depois entrar nas torpezas humanas dentro do templo da deusa Cotito. Essa ideia é a ideia do termo baetas, ou emersores, aqueles que imergem na água os que precisam se purificar. Então, o termo baeta não quer dizer batismo, ou o que é como João era conhecido, né, como Betabara. Betabara era o local aonde se imergiam os homens. Era no Jordão, mas sem nenhuma marca ou destinação de que era só naquele lugar. Era no Jordão porque era o rio que passava ali por Jerusalém, pelaquela região de Jerusalém até Jericó, e desaguava no Mar Morto, né? o Rio Jordão. Então, era um nome de baetas em grego, e em hebraico, baetas quer dizer bastma, ou aí veio a denominação de batismo. Mas é uma simbologia que vem lá atrás da Grécia, não foi instituída por João, que o nome dele era João, filho de Zacarias e de Isabel. O termo batista foi acrescentado depois, já no século II do cristianismo, não naquela época da presença do Cristo na Terra. Então, a atitude de João era de auxiliar o homem na purificação para que ele pudesse entrar em relação com as coisas espirituais. Mas, no relato do próprio João, ele diz que ele batizava com água, mas viria alguém mais importante do que ele, que batizaria pelo fogo e pelo Espírito Santo. Então, o termo batismo está associado a essa ação de João. Aí o evangelista diz que Jesus foi batizado.
Para Jesus ser batizado, ele teria que estar impuro. É possível um Cristo impuro? Não. Tanto que Jesus não fala que é a lei ou que é a tradição. Quando João fala para ele, tu vens até a mim para eu te batizar, no entanto, é você que devia me batizar. Aí Jesus fala assim no relato de Mateus, vim para que se cumpra a justiça. Que justiça que Jesus está falando? Qual é a lei que essa justiça determina na questão do batismo? Nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Lá no livro de Êxodos, de Moisés, no capítulo 40, no versículo 12 e 13, está escrito assim, entre os judeus, a unção era a cerimônia pelo qual os profetas, os sacerdotes e os reis eram iniciados nos seus ofícios. Eram ungidos os profetas, os reis e os sacerdotes. Ungido. O que é ungir? É derramar óleo sobre a cabeça. Como no caso João não tinha autoridade para ungir o Cristo, ele utilizou a simbologia da água. Mas ele fala, eu vos batizo pela água do arrependimento. Mas Jesus não tinha nada do que se arrepender. É um Cristo, um espírito puro, que não erra mais. Então, a ação que Jesus se revele em cumprir a justiça era de que o profeta é que ungia o sumo sacerdote e o rei, o profeta. Então, a ação de João para Jesus era de unção. Evaldo, mas onde está escrito isso? Está escrito lá atrás, no livro dos reis, quando Samuel, que era o profeta, ele que tinha que ungir Saul. Saul foi o primeiro rei do povo hebreu, o primeiro rei, porque o povo ficava pedindo a Deus um rei. E quando deu o rei, complicou, porque aí o povo parou de ouvir a palavra de Deus, na figura simbólica do Antigo Testamento, da primeira revelação, o homem parou de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele pediu alguém que fosse representante de Deus na terra, e o povo entendeu que era o rei. Por isso, o profeta tinha que ungir o rei. Então, o profeta ungiu Samuel, que depois também foi o profeta Natã que ungiu Davi, que era o substituto de Samuel. Então, era a particularidade dos profetas ungir os reis, os sumos sacerdotes e ungir os sacerdotes das diversas linhagens que tinha em Israel. Então, a ação, a justiça que Jesus afirma que é necessário que se cumpra é a justiça de que um profeta, João, iria ungir Jesus, o sumo sacerdote de Deus, que era uma das denominações do Messias. O que nós chamamos a atenção é que houve um interstício muito grande de profetas em Jerusalém. O último profeta da primeira revelação, ou do Antigo Testamento, é Malaquias. De Malaquias até João, foi um período de 500 anos sem profeta. E o povo estava em polvorosa por isso. Por quê? Porque o profeta ele dava um certo direcionamento de cumprimento da lei e de expor as mazelas das autoridades, como João fazia. Não é? Vocês lembram por que João foi preso e morto? Porque ele denunciava a vida de concubina que tinha Herodes com Herodias. Herodias era cunhada de Herodes. O irmão de Herodes, Filipe, estava numa guerra e Herodes se enamorou de Herodias, que era sua cunhada, e teve uma vida de concubinato com ela. Ou seja, Herodias não era a esposa de Herodes. Só que João não se calava desse negócio. Toda vez que passava a caravana de Herodes e Herodias, ele chamava ela de adúltera, ele de adúltero, porque ela não era dele, ela era a mulher do irmão dele, e estava errado aquilo. Então, como, assim, guardando as devidas proporções, a gente não gosta de ouvir verdade, porque quem fala a verdade se torna nosso inimigo, né? E aí Herodes tomou João como seu inimigo, apesar de muito respeitá-lo por profeta. E a única forma que
Herodias encontrou para poder se libertar de João Batista foi numa festa de aniversário de Salomé, sua filha, que era uma menina muito bonita, tinha, segundo dizem os historiadores, com 17, 18 anos, e o Herodes pediu para dançar. E a dança, naquele momento, era uma dança muito sensual. E Herodes ficava de olhar, de cobiça, sobre a filha de Herodias. Então, ela disse que não ia dançar. E ele falou assim, pede-me o que quiser, até a metade do meu reino eu te dou, para que eu veja você dançar. E aí Herodias buzinou lá no ouvido dela, né? Por isso que saiu aquela história de coisa ruim falar no ouvido da gente, eu acho que surgiu nessa época, porque Herodias falou para ela, pede então a cabeça de João Batista. Ele já estava preso, e ela dançou, e quando ela terminou de dançar, e Herodes perguntou o que ela queria, ela falou que queria a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E assim ela foi servida, né? Decapitaram João Batista e foi servida a cabeça dele numa bandeja de prata. Mas esse período entre Malaquias e João o Batista foi de 500 anos. Esse intertício, que chama de intertício profético, incomodava bastante o povo. E a figura de um novo profeta, como João Batista, era uma coisa muito bem vista pelo povo, porque, afinal, reiniciou-se a conversa direta com Deus através do profeta. Por isso que João começou a ter muitos seguidores na Judéia, mas muito mesmo, infinitamente mais do que o Cristo no início da sua missão de evangelização. Mas isso não preocupava em momento nenhum o Cristo. Mas ele foi a João para que João, sendo o profeta, o ungisse perante Deus como sendo o Messias, o sumo sacerdote, o profeta de Deus, porque tinha um profeta comum, mas Jesus se tornou o profeta de Deus. No linguajar da doutrina espírita, o médium de Deus. E todos nós iremos progredir mediunicamente até nos tornarmos como também médiuns de Deus, como Cristo é. Porque, como diz o ensinamento, todos nós seremos Cristos, né? A nossa destinação é chegarmos a esse patamar de espírito puro, porque Deus não cria nada para ficar estagnado. Então, a ação de João, naquele momento ali no Jordão, era de unção. Tanto que, quando Jesus entra na casa do fariseu Simão, e diante da mesa, o Simão fala assim, como é que os teus discípulos não cumprem a tradição de lavar as mãos antes da refeição? Aí Jesus falou assim, e por que vocês cumprem uma tradição e esquecem uma lei? Vocês cumprem a tradição de lavar as mãos, mas esquecem da lei de honrar vosso pai e vossa mãe. Então, o que é que macula o homem? É o que entra pela boca ou o que dela sai. Quando Jesus dá essa orientação, Jesus entra uma mulher no salão, porque é interessante, sabe? Lá naquela época, quando se dava uma festa, você não tinha penetra na festa. Todo mundo que passava na rua, via uma festa, podia entrar. Era padrão da cultura hebraica. Tá? Quando passar na porta da Elisa, tem uma festa, a gente entra. Entra à vontade, que ela não pode reclamar, que ela já sabe agora que não pode reclamar. Então, entrou uma mulher na casa de Simão, do fariseu, e a mulher se jogou nos pés de Jesus, pegou um cântaro de alabastro e derramou sobre a cabeça de Jesus. E as suas lágrimas lavaram os pés do Cristo, que ela os secou com o cabelo. Está lá anotado isso no Evangelho de Lucas, tá? Eu não sei qual é o capítulo, não, mas lê o Evangelho todo que vocês encontram. Tá? São só 4 livros, facinho, né, de ler, mas você vai encontrar essa história aí. Aí, os fariseus falaram assim, fosse ele um profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. A mulher era Maria Madalena. Ela não era prostituta, não, tá, gente? Não era prostituta, não. Maria Madalena era uma messalina, era uma mulher que, pela sua riqueza, se divertia, inclusive, com práticas sexuais.
mas ela não pagava e nem recebia nada por isso. Era apenas o instinto. O sexo não é físico, não. O sexo é espiritual, tá bom? Não adianta falar que a culpa do corpo, porque a minha visão sexual o meu corpo é muito ativo. Não, não. Isso aí o sexo é uma força da alma, não é a força do corpo, não. Mas ela tinha essa necessidade da busca sexual. Tanto que depois Jesus expulsa o quê? 7 demônios dela na literatura do Evangelho. E quando o sacerdote fala que ela era uma pecadora, aí Jesus vira para ele e fala assim: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me ofereceste água para molhar-me os pés. Era uma prática do povo hebreu. Quando chega uma visita na casa, você abraça e beija. Mas antes disso, para mostrar apreço por aquele visitante, você oferece uma bacia com água para ele lavar os pés. Por quê? O terreno, a região da Judéia é uma região muito árida, de muito calor. Então, você andar, não tinha carro com ar-condicionado, não, era a pé o negócio. Andar pelo deserto. Quando você chega num lugar e te oferece uma bacia com água fresquinha para tu molhar os pés, até o perispírito respira aliviado, de tamanha frescor que sobe no corpo. Né? Então, era uma prática de amor pelo visitante quando você oferece uma bacia ou uma água fresca para ele molhar os pés. Jesus diz: ela molhou-me os pés com as suas lágrimas. E você também não me ofereceu uma toalha para enxugar meus pés. E ela o enxugou com os cabelos. Não ungiste a minha cabeça com óleo para dizer que eu sou bem-vindo à tua casa. Mas ela fez com um cântaro de essência, né? Que era muito cara. Era muito cara. Até hoje, a essência que Maria derramou sobre a cabeça de Jesus, até hoje é muito cara a essência. Tanto que Judas Iscariote falou assim: poxa, mestre, ela derramou tudo isso na tua cabeça, não era melhor ter guardado para a gente vender e distribuir para os pobres? Aí Jesus falou assim: Judas, os pobres, olha só o que Jesus fala: os pobres e os necessitados sempre terão aos vossos lados. Quanto a mim, é por pouco tempo. Então, Jesus sabia, né? Que a gente fala assim: não, eu vou ajudar o pobre, não, tu também não vai ajudar, não, você vai trocar favor, né? Um com o outro. Agora, o Cristo em nossa vida, a gente o retém poucas vezes na nossa jornada física. Poucas vezes nós queremos Jesus junto de nós. Por quê? Porque as nossas atitudes não são condizentes com a permanência de Jesus ao nosso lado. Então, a palavra, Jesus não usa o termo batismo. Sabe por quê? Porque Emmanuel diz para a gente, lá no Consolador, na questão 298, Emmanuel fala assim: considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em suas características cerimoniais, como deverá ser o proceder do espiritista em face desse assunto? A pergunta feita a Emmanuel é extremamente direta, né? Algumas religiões utilizam o batismo como sendo uma iniciação a determinada tarefa que irá se desincumbir depois. E ponto. Como que a doutrina espírita encara isso? Esse ritual de passagem, que o batismo ele é um ritual de passagem. Na Igreja Católica, o batismo é feito na fase infantil, né? No neném, porque existia a preocupação da criança desencarnar sem ser batizada, e aí a criança não ia para o céu, porque no entendimento dos nossos irmãos católicos, o espírito ele já nasce com o pecado original. Qual é o pecado original? Aquele lá de Adão e Eva, que comeu da fruta proibida. Mas o espírita entende que Adão e Eva eram dois personagens? Ou entende que era um simbolismo? Não entende que é um simbolismo? Adão e Eva era uma metáfora utilizada por Moisés para explicar a dificuldade do homem no relacionamento com a coisa boa, com a coisa santa, com a coisa divina.
Mas Adão e Eva não existiam. Se não existiram, não há pecado original. Se não há pecado original, por que que uma criança tem que passar pelo ritual do batismo para se livrar do pecado original, que nem foi ele que cometeu? Porque a doutrina espírita nos esclarece que os filhos não são responsáveis pelos erros dos pais. Logo, não podem ser punidos pelos erros do pai. Agora, imagina ser punido por Adão e Eva lá atrás, no paraíso, que não aconteceu. Então, não é lógica. Assim como também os nossos irmãos da Igreja Protestante utilizam o batismo já na fase adolescência para adulta. Criança não pode ser batizada na Igreja Protestante. A partir dos 12 a 13 anos, pode. Antes disso, não. Por quê? Porque o ritual de passagem do povo hebreu era dos 12 aos 13 anos, mas não incluía batismo. O ritual de iniciação do povo hebreu era feito com a circuncisão. Lembra dessa circuncisão? Que era cortar a pele do prepúcio do menino. A menina não tinha circuncisão, então ela não era considerada filha de Abraão, só o homem. Eram rituais, eram entendimento dos hebreus daquela época, como dos nossos irmãos católicos e protestantes. Eles fazem, eles entendem assim, e eles continuam nesse entendimento, não há dificuldade nenhuma. Eu fui batizado na Igreja Católica. Minha casa de origem, ela entendia a necessidade do batismo. Minhas filhas foram batizadas. Não tem nenhum erro nisso. Tem a questão do entendimento e da interpretação. O que nós queremos colocar aqui é que se um espírito encarnado não se batizar, ele não vai para o inferno por causa disso. Ele não vai para o sofrimento por causa disso, porque não é condicionante, diante da lei de Deus, a questão do batismo ou qualquer ritual de passagem. Não é determinante. O que a doutrina nos apresenta, como Emmanuel fala aqui na questão 298, eu li a pergunta, e na resposta, Emmanuel coloca assim: o batismo mais importante para o espírito em nova encarnação é o amor e o respeito à família. Porque se ele não consegue, dentro do seu grupo familiar, associar os ensinamentos de Jesus, ele não terá como praticá-lo na sua vida cotidiana. Emmanuel fala que devemos respeitar a interpretação de outros irmãos de entendimento cristão de batismo, ou não cristão. Nossa responsabilidade é respeitar, mas não encontra lastro, não encontra apoio no Evangelho de Jesus. Por quê? Se nós pegarmos os 4 evangelistas, mais Atos dos Apóstolos, mais as cartas de Paulo, de Pedro, de João e de Tiago, se nós pegarmos todo o Novo Testamento, nenhum discípulo de Jesus realizou o batismo como João fez no Jordão. Nenhum. Então, tanto os nossos irmãos católicos quanto os nossos irmãos protestantes, eles associaram essa prática, mas não é de origem cristã. Por que não é origem de cristã? Quem são os cristãos? Aqueles que seguem o Cristo. Não é quem segue o dirigente espírita, o pastor, o padre. Não é. É quem segue o Cristo. E as práticas do Cristo não incluem o batismo. Aí a gente vai recorrer, né, à figura de Paulo de Tarso, que é, para nós, no nosso entendimento, o maior difusor da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. E aí Paulo fala assim para a gente, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Paulo fala assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Lucas relatando, né? Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Paulo não fala do batismo pela água, ele fala do batismo pelo Espírito Santo, como João o Batista falou.
que o Cristo traria o batismo pelo fogo e pelo Espírito Santo, e não pela água. Então, o que nós queremos colocar é para o espírita, não é para os nossos irmãos de outro entendimento da doutrina cristã. Para o espírita, o batismo não tem força de lei. Ele não tem, não é uma regra que deve ser seguida. Por quê? Porque a nossa regra é aquilo que o Evangelho de Jesus nos apresenta. Dos 4 evangelistas, João não fala do batismo, do ato do batismo de João Batista. Ele não fala. João vai falar para a gente, olha só, desculpa, ainda em Atos dos Apóstolos, olha o que Paulo fala. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor, em espírito e pelo fogo, e não pela água. Então, a doutrina se baseia nesse entendimento acerca do que Paulo fala em Atos dos Apóstolos, os outros evangelistas falam, e não há notícia de que houve a continuidade do ato de João no cristianismo nascente. A ação do batismo como prática na Igreja Católica aconteceu lá no Concílio de Nicéia, no século IV. A Igreja Católica entendeu que o ato de batismo é o ritual de passagem do paganismo para o cristianismo. Mas não é essa a função estabelecida por João Batista. O batismo pela água é um ato de arrependimento. Mas por que é a água? A água significa a materialidade do ser em relação ao que está na Torá. Tudo que se relaciona à água, ele é do aspecto material, mais terra a terra, mais ligado à vida material. Tanto que Jesus fala isso para Nicodemos. O que é da água é água, e o que é do espírito é espírito. São situações diferentes. Por isso que João fala que Jesus iria nos batizar pelo Espírito Santo. O que é o batismo pelo Espírito Santo? É a prática das boas obras. Das boas obras que o Evangelho nos orienta. O que é o batismo pelo fogo? Num plano de prova e expiação, o batismo pelo fogo são as dificuldades, as provações pelas quais passamos. Quantas das vezes estamos com o nosso coração diante de uma dificuldade que a gente usa o termo até de que o meu coração arde de tanta dor? Porque o fogo tem a finalidade de purificação. Nós entendemos o fogo como algo de eliminação, que leva à morte. Mas, para as tradições das religiões milenares, o fogo sempre teve a visão purificadora. Quando era levado no Templo de Jerusalém os animais para sacrifício, eles retiravam o sangue do animal e o sangue era levado às fornalhas para que a essência do sangue, que era a vida, chegasse até o Criador. A carne do animal era dividida entre o sacerdote e os levitas, mas isso daí está lá no livro de Números de Moisés, lá do Pentateuco. Então, a visão em relação ao batismo, segundo aquilo que o Evangelho nos traz, não é a questão de que nós temos que batizar como uma representação da nossa cristandade. Porque Jesus é taxativo quando ele fala: o homem prudente é aquele que ouve a minha voz e a segue. Jesus não diz que é necessário batizar a gente. Não é que, eu vou repetir, não estamos falando aqui em tom de crítica, mas de esclarecimento. Se alguns de nós aqui falar, não, mas eu vou batizar meu filho assim mesmo, vai com Deus. Acreditamos que a pessoa está fazendo isso na melhor das intenções, não tem questão nenhuma, mas não encontra respaldo no Evangelho de Jesus da forma que nós identificávamos anteriormente, porque não há a ação do batismo na continuidade da tarefa dos discípulos. Os discípulos entenderam a necessidade da caridade ao próximo, tanto que, encabeçado por Pedro, criaram a Casa do Caminho.
na estrada de Jope, que chegava a Jerusalém. E ali começaram a praticar a extensão da caridade no atendimento ao próximo, acolhendo as suas necessidades mais imediatas, que era a alimentação, era o cuidado das suas mazelas físicas e morais, não é? Mas não houve, e não há nenhum relato de que Pedro providenciou o batismo daqueles que ali estavam. No livro Paulo Estevão, que Emmanuel, quem não leu, eu recomendo ler, porque é uma obra-prima, né? Atos dos Apóstolos e as viagens de Paulo, como está no Novo Testamento, a gente tem uma ideia. Agora, Paulo Estevão é um making-off dessas obras, porque explica todos as entrelinhas. Emmanuel explica com muita propriedade. Quando Estevão, ainda Gesiel, chega à Casa do Caminho, com uma febre altíssima pela peste que ele tinha contraído, e que Pedro e os demais discípulos cuidam dele de forma amorosa, quando ele recobra consciência, ele foi batizado. Tem isso, né, Atos dos Apóstolos ou no livro Paulo Estevão? Não. Apenas Pedro diz para ele: convém que mudes de nome para que o teu benfeitor, que foi aquele romano que botou ele no barco para que ele não morresse afogado, que queriam jogar ele no mar, para que o teu benfeitor não seja prejudicado. Então, aí ele fala, então, eu vou optar pelo meu nome em grego, que Gesiel em grego era Estevão, e ele passou a ser conhecido como Estevão. Mas não houve o ritual do batismo, porque o batismo é um ritual do Evangelho, não orientado pelo Evangelho, mas sim introduzido na prática do Evangelho, na prática cristã, lá no século IV para a Igreja Católica e no século XVI, depois de Lutero e de Calvino, que entenderam a necessidade do ritual de passagem, do ritual do batismo, para aqueles que se denominavam como os cristãos à luz da reforma promovida por Lutero e por Calvino. Então, o que a doutrina nos orienta é que a casa espírita não proceda o batismo, porque não encontra base dentro do Evangelho de Jesus e nem dentro da doutrina espírita. Porém, se a Federação Espírita Brasileira ou o Conselho Espírita Internacional não tem como fundamento uma normatização da prática espírita, mas sim a orientação, há liberdade, se a casa achar que deve instituir o batismo, como se deve instituir o casamento, que também não é uma prática que a doutrina espírita esclarece como sendo válida à luz da doutrina espírita. Não há o simbolismo que muitas das vezes nós entendíamos, o casamento religioso, tá? O civil, se você não casar, não está casado mesmo, mas não há necessidade da cerimônia religiosa como sendo algo que Deus aceitasse, até porque Deus está extremamente acima disso. Deus não quer união de corpos, mas união de almas. Esse assunto de batismo e casamento caminham junto em qualquer campo de pesquisa dentro da doutrina espírita, você vai ver que os assuntos caminham muito junto. Por quê? Porque são rituais. A doutrina espírita, ela não é adepta de ritual. Ela não tem ritual. Não é assim que a gente aprende? Ela não tem ritual. Ela não tem simbolismo, como ela não tem nenhuma ligação com imagens, com retrato, com nada. Com nada. A casa espírita, o objetivo dela é congregar almas que buscam o seu aperfeiçoamento moral através da prática cristã, da prática da moral cristã. Não é só falar, não. Falar igual eu estou falando é fácil. O negócio é a prática. Então, se nós formos ter uma análise mais radical em relação ao que a doutrina espírita nos orienta acerca do batismo, ela não orienta, porque não é uma prática cristã, nem uma prática espírita. E nós encontramos Caibar Schutel fala para a gente, né, que muitas pessoas pensam que o Espírito de Deus... tem essa parte aqui, é legal, que eu esqueci de falar,
que após o fato de João imergir Jesus na água, aí não tem o relato, né, que uma pomba desceu do céu, não foi? E aí ouviu-se uma voz. Gente, o relato está assim, ó. Até eu me surpreendi, que eu li errado. O relato está assim. Eu vou buscar lá atrás no Evangelho de Mateus para não dizer que a gente está inventando história, né? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Descendo como pomba. O quê? Você já viu pomba pousando? Está voando. Quando a pomba pousa, ela pousa suavemente, não é? Não é igual ao albatroz, que ele pousa quase vira de cambalhota, né? Ela pousa suavemente. Então, ele, João, médium de efeitos físicos, viu como uma luz descer sobre Jesus como uma pomba e ouviu uma voz: este é meu filho, em quem me comprazo. Não foi uma ação que todos que estavam ali no Jordão viram e ouviram. João que passou por esse fenômeno. Apenas João. É um relato do evangelista Mateus. Porque eu entendia, até estudar para esse estudo nosso, eu entendia que era uma pomba mesmo, pombinha. Tanto que a pomba branca ela simboliza o Espírito Santo, até hoje na visão da maioria, né? Tem lá a pombinha branca lá simbolizando o Espírito Santo. Não, é como uma pomba, pela suavidade da pomba em pousar. E eu achei interessante essa anotação de Caibar Schutel, porque ele fala para a gente aqui, que muitas pessoas pensam que o Espírito de Deus se transformou em pomba e pousou sobre Jesus. O certo, porém, é que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus com aquela mesma mansidão com que as pombas pousam. É bem diferente, né? Esse entendimento, essa visão. Porque o que é o Espírito de Deus? Qual homem, com exceção do Cristo, teria a possibilidade de ver o Espírito de Deus? Porque Jesus diz para Filipe, fala para ele, né? Mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim: Filipe, estás comigo há 3 anos, todo dia, e não vês o Pai nas minhas obras? Então, Jesus fala assim: ninguém pode ir ao Pai senão aquele que de lá veio. Então, Jesus tem a possibilidade, por ser um Cristo, de entender Deus. Entender Deus. Porque Kardec pergunta aos benfeitores, no Livro dos Espíritos, se o homem pode conhecer a intimidade de Deus. E os benfeitores falam que não, falta-lhes sentido. Qual o sentido? De pureza. Só um espírito puro, crístico, consegue entender a intimidade de Deus. Mas como é que ele vai explicar isso para a gente? A alusão que os espíritos fazem sobre determinadas questões que a gente não tem como definir ou dar uma exemplificação, eles dizem como explicar a um cego de nascença as cores do arco-íris. Você pode querer criar uma imagem da forma que você bem entende, mas aquele irmão que nasceu cego, ele não tem parâmetro para entender o que é o arco-íris, assim como nós também. Vamos dizer que, num excesso de necessidade, o Cristo chegasse à nossa frente e começasse a falar de Deus. A gente ia ficar igual o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ele diz numa palestra que quando ele está num grupo conversando e as pessoas começam a falar coisa muito difícil, que ele não entende, sabe? Muito difícil mesmo, e ele fica só assim. Ele ri para todo mundo, porque aí ninguém pergunta nada a ele. Então, assim que a gente ia ficar, se começasse a querer falar sobre o plano espiritual elevado, dos Cristos, ou planos puros, a gente não tem parâmetro para entender. Então, a simbologia que João usa para explicar o fenômeno que ele vê no momento em que tira Jesus da água é que é o Espírito de Deus.
Mas João não era espírito puro. E o próprio mestre fala isso. Dos nascidos de mulher é o maior sobre a terra, mas no reino do céu é o menor. Por quê? Porque João, como um espírito ainda em prova, em progresso, em progresso moral, ele ainda tinha determinadas ações que ele lhe deixava resquícios de estar ainda ligado aqui ao plano terra. Porque João foi Elias, lembra? João foi Elias. Há alguns autores, aliás, 3 autores apenas, que citam a possibilidade de João ser também o mesmo espírito que conhecemos com o nome de Moisés. Moisés, Elias e João. Por quê? Para confundir um pouquinho a cabeça da turma, Moisés não acharam o corpo dele após a morte. Elias disseram que ele foi levado numa carruagem de fogo. João não, foi decapitado e sepultado. Por quê? Porque estaria ali com aquela a consequência das suas ações anteriores, a decapitação, ele teria ali rompido o vínculo com as reencarnações na Terra, mas na espiritualidade era necessário continuar o seu progresso. Então, o que nós queremos deixar aqui bem explícito para os irmãos, a doutrina espírita não proíbe o batismo. E, na realidade, não proíbe nada. Só que nós devemos usar o bom senso. Mas o bom senso de quem? Do Evaldo, não usa que é furada. O bom senso é de Jesus e de Kardec. É quem nos direciona para os caminhos que nós devemos tomar. Repito, se algum irmão achar que deve levar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho ao batismo, e isso vai acalmar o seu coração, faça. Mas não diz que está fazendo isso porque a doutrina espírita orienta, porque não orienta. Não é prática doutrinária. Por quê? Porque a doutrina ela não é regida por ritos e nem por imagens e nem sequer pela possibilidade de ter um representante aqui na Terra da doutrina espírita. Fulano representa a doutrina espírita. Não existe isso. O representante da doutrina espírita é o Senhor Jesus, que é o Cristo, nosso guia e modelo, a quem nos cabe caminhar permanentemente em sua direção, para que aí sim, praticando a caridade, nós possamos continuar progredindo até nós chegarmos ao coração amoroso de Jesus. Muito obrigado. As perguntas a Elisa sabe responder, gente. Pode fazer pergunta à vontade. Interessante. Ô, Babler, esse tema eu queria ter abordado ele já há algum tempo, sabe? Mas aí, quando a Elisa me convidou, que a Elisa gosta de fazer vocês sofrerem, né? E fica me chamando sempre. Aí eu falei assim, Elisa, eu vou falar um tema que ele não que seja conflitante, eu gosto de usar temas que nos esclareçam, mas também não é para confrontar ninguém, é apenas trazer um entendimento da doutrina que nós dizemos que seguimos. Né? Evaldo, obrigada pela sua apresentação. Eu fiquei aqui fazendo análises das suas comparações entre simbolismos de outras religiões e o não simbolismo do espiritismo. Mas, como nós somos humanos e temos arraigados vários simbolismos, fiquei me perguntando, gostaria que talvez você pudesse esclarecer, quando que realmente um espírita, dentro da doutrina espírita, seguindo o espiritismo cristão, se sentiria verdadeiramente batizado da forma como você colocou, pelo Espírito Santo, pelo fogo, Como que a gente se sentiria realmente batizado? Então, digamos assim, esse batizado eu entendo, trazendo para a nossa prática aqui, aquilo que nos impõe esforços. Perfeito. Célia, olha só, segundo Caibar Schutel e Emmanuel, eles centralizam, que ele diz que essa sensação de batismo ou de ligação com Jesus, ele é diário.
Não é fazer uma vez e está resolvido para sempre, não. É a prática da caridade. A partir da prática da caridade, então nós nos sentimos assim com aquela alegria, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que é direitinho, né? Está em conformidade com aquilo que o Evangelho propõe, a gente tem aquela alegria íntima, né? Então, Emmanuel diz que essa alegria íntima é o batismo diário que nós precisamos. Não é fazer uma vez e está resolvido pela eternidade afora, ou não fazer está comprometido pela eternidade afora. Então, é um ato diário, por isso que é complicado, porque seria mais fácil, né? A gente fazer um ritual e está resolvido o nosso problema. Mas só que quando a gente chegar na espiritualidade, nenhum espírito vai perguntar: você foi batizado, meu filho? Cadê o batistério? Me mostra aí. Ah, foi, então pode entrar, está indo para o céu. Ah, não, não foi? Olha, desce aí, ó, 35º andar, lá embaixo, pode ir. Não há essa situação. Então, o que vai nos levar a esse sentimento de batismo, como diz Emmanuel na 298, é a consciência tranquila. Legal. Você me fez lembrar para uma espírito... amiga. Você me fez lembrar uma amiga, num grupo de estudo, ela já desencarnou, já era uma senhorinha, e ela dizia que ela passou do catolicismo, já numa idade bastante avançada, para o espiritismo, e estudando justamente a questão da caridade, dessa prática diária, né, da conexão diária com o verdadeiro cristianismo. Ela disse: nossa, como era fácil na Igreja Católica. Eu ia aos domingos, me confessava, comungava e estava limpinha, prontinha para pecar a semana inteira. Daí voltava, fazia a limpeza. E o espírita não, o espírita tem que ficar ali todo dia fazendo o que Santo Agostinho mandou, né? É verdade. Eu tenho um amigo que agora também está no plano espiritual, sabe, Célia? Que na casa a gente tinha reunião segunda, quarta e sexta, né? Aí ele falava que segunda e quarta ia bastante gente. Sexta-feira ia pouco, porque queria pecar no sábado e domingo. Aí na segunda-feira ia lá para poder resolver os problemas de fim de semana, sabe? E, no entanto, a gente sabe que as consequências nossas são permanentes, né? E não por uma questão de ritual. Podemos participar? Só se quiser. Pois então, vou pedir licença aí a toda a audiência, cumprimentar mais uma vez esse querido amigo, extraordinária a sua explanação, mais uma vez, sempre um esclarecimento profundo e, ao mesmo tempo, leve. Mas, assim, buscando naquilo que tu falou, até do casamento e tudo, na lei terrena, nós temos apenas 3 certificações da nossa vida, né? O certificado de nascimento, a certidão de nascimento, que é o que determina que você está submetido às leis terrenas, ao que está ali, no caso do Brasil, a nossa Constituição. Você se torna cidadão quando tem, né? Depois a certidão de casamento, que alguns podem não ter, né? Você simplesmente... hoje, você não casando, você convivendo, tem a mesma certificação legal, mas não tem a certidão. E a terceira é a de óbito, né? É aquela que você partiu. Olha, não existe mais na sociedade. Na verdade... E é involuntária, né? Ela é involuntária, ela é compulsória. Na verdade, tanto a primeira quanto a última são compulsórias, e a do meio é uma escolha inteligente quando você aceita isso. E aí vem a questão, né? Os filhos batizados na igreja, como você falou, o batismo, é um rito de passagem, é um ato litúrgico, né? E que, para muitos de nós ainda, como a Célia agora falou, chegamos tarde, uma senhora chegou tarde na doutrina, né? Kardec começou a falar disso depois de 50 anos, né? Só teve mais 16 pela frente. Ele estudou intensamente, né? Então, tem isso também. Mas o caso é a liturgia do processo, né? Todas as religiões, de alguma forma, promovem algum ato litúrgico. Mesmo o espiritismo não tendo, já é um significado. O fato de nós não termos regras estabelecidas, nós temos apenas procedimentos coletivos, né? Existe como nós nos portamos durante uma palestra, como nos portamos durante o estudo, começamos com uma oração e sempre encerramos. Então, isso são atos. Agora,
O batismo ele fica muito forte na sociedade, porque a gente tem que olhar exatamente isso. Nós tivemos uma evolução de civilidade, e isso veio mostrando um processo. É claro que foi muito usado politicamente para manuseio, mas mostra um ato de ligação, essa religião, esse religar. Isso. É trazer o seu filho na ligação com o divino, né? Então, mais uma vez, a doutrina espírita, claro, não preconiza, nem vai contra, mas reconhece e admite que, para muitos, que todos nós, é necessário, às vezes, isso, até porque, às vezes, você tem dificuldade na própria sociedade. Não ser batizado cria alguns problemas até em escolas que você vai buscar, em trabalho, em algumas coisas. Então, existe esse conceito ainda. Isso, é verdade. É verdade. Até porque, se nós analisarmos, né, no caso da circuncisão, que foi estabelecido por Moisés, lá atrás, durante o Êxodo. Tá? Durante o Êxodo. Era uma ação extremamente discriminatória, porque a mulher não tinha necessidade de ser circundada. Então, ela também não tinha direito nenhum na sociedade. A Igreja Católica, na fase inicial do ritual de batismo, não batizava a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher, depois, criança ou não, ela ia menstruar, e isso era impuro, tornava a mulher impura. Com o passar, lá no século XVII, que começaram a entender que a mulher podia ser, talvez, até gente. Mas ficou a dúvida ainda. Então, como vê que até determinados rituais, eles tinham uma finalidade de exclusão de uma parcela da sociedade, e não de inclusão. Essa visão é que a doutrina espírita nos orienta, que nós devemos evitar. Por quê? Porque a doutrina espírita não faz nenhum tipo de discriminação, de nada. O espírita que assim, usar um termo mais atual, né, que ele é homofóbico, é porque ele não tem um conhecimento que a doutrina oferece. Ele não quer admitir o entendimento que a doutrina oferece. Como também quando você muda de uma casa espírita para outra, por algum motivo de viagem, qualquer motivo, você muda de uma casa espírita para outra. O que você fez numa casa espírita, em termos de estudo, outras casas não aceitam. Não, você estudou isso lá, o estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, do Livro do Evangelho, do Livro dos Médiuns, lá na outra casa, não vale, só vale aqui. Por quê? Por que nós vamos fazer esse tipo também de rituais de estudo, uma vez que o livro é o mesmo, a proposta é a mesma? Então, como o Cão falou, nós queremos apontar o dedo para outras religiões com as suas práticas, com os seus rituais, mas queremos estabelecer os nossos. O nosso pode. Não pode. Não pode. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma casa, Centro Espírita Leão Denis, que é num bairro de Bento Ribeiro aqui, que foi fundada e orientada por Altivo Panfiro. Para quem teve a oportunidade de conhecê-lo na matéria, realmente é um irmão diferenciado em termos de doutrina cristã. E quando trazia uma ideia, uma novidade para ele de entendimento sobre determinado assunto, ele falava assim: está no Evangelho? Não, seu Altivo, não, peraí, eu vou explicar ao senhor. Não, meu filho, eu quero saber, está no Evangelho? Não está. Está em Kardec? Não está. Então, depois a gente conversa, agora eu não tenho tempo. Então, a nossa base de entendimento é o que está na codificação, Porque sabe o que Emmanuel falou para Chico? Chico, o fato de você receber N livros, vários livros, centenas de livros, não nos torna espírita. Para sermos espíritas, temos que estudar a codificação. Emmanuel falou isso para Chico. Então, não adianta eu querer substituir o que está na codificação por aquilo que está em outra obra, porque não dá. Não dá. A doutrina, a codificação é uma obra complementar. Ela tem o complemento do plano espiritual e não da cabeça do Evaldo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, pelos rituais e pela simbologia, que, às vezes, nós somos resultado de centenas de milhares de existências.
o Haroldo Dutra Dias diz que, para muitos de nós, se passar um elefante, a gente monta e sai andando, porque vai lembrar da existência na Índia, sabe? Se passar aqui um leão correndo, a gente vai de lança em mão, porque já estivemos na África caçando leão. Então, nós somos o resultado de inúmeras existências, só que nessa existência, nós estamos buscando o entendimento à luz da doutrina espírita. Entrando de novo, só um minutinho contigo, nós, os cristãos, né, depois, principalmente de Nicéia, foram buscar muitos dos ritos lá dos hebreus, né? Isso houve essa consequência. E para nós aqui, quando nós estamos colocando os nossos, estamos renunciando a algum deles, na verdade, isso é o homem, né? Porque a doutrina está muito clara com relação a isso. Mas o homem cria essas suas liturgias ainda. Existem centros espíritas com imagem, existem centros espíritas que têm determinados procedimentos até separatistas. Eu conheci casa que homem sentava de um lado e mulher do outro, né? Então, havia o tempo, né, se modernizando, se adequando e trazendo para cada um de nós. Agora, aquela máxima, né? A gente não esquece que procedimentos ainda são uma parte importante para nós, quando a gente pensa, quando Emmanuel diz: antes de sermos espontâneos, precisamos de disciplina. E só a disciplina mental, a gente sabe que ela não funciona. Se você não tiver um ato de exteriorização do corpo que contém o que somos, espíritos, que estamos ali com esse corpo, né, nós não temos essa disciplina. Então, para acordarmos cedo, a gente tem que ter uma disciplina para trabalhar, nós precisamos de uma disciplina para nos atermos à própria doutrina. É o caso do estudo, como você bem falou, que isso é bem marcado. Se não tiver estudado, você tem que estudar aqui na casa. Eu não sei que você não tem certificado da casa anterior e tudo, e outras casas não. Se você é médico, trabalha, tal, fica ali, deixa eu ver. Observa e olha, você vem trabalhar logo. Né? Vem para cá, porque... Agora, o batismo é aquilo. Nós chamamos, por exemplo, nós temos vários ritos que passamos, nós temos os nossos batismos de fogo, como realmente é entender as circunstâncias difíceis da vida que se nos apresentam e que nos fazem gerar coisas boas a partir daí. Né? Aquela ostra que produz alguma coisa quando é incomodada. Então, é aí. Eu acho que, de alguma forma, sempre existe um ato para nos movimentar e nos produzir. Obrigado pela participação. Perfeito. Obrigado. Eu estou preocupado que o Ivo não está falando nada. Pronto, vou falar. Primeiramente, muito obrigado. Aprendi imensamente com a sua palestra hoje, extremamente elucidativa. Muitas coisas que eu nunca imaginava fosse desse jeito. Né? Uma história aí, adoro essas palestras que fazem conexões históricas, né? Que revelam a realidade, o embasamento de coisas que a gente utiliza e tem hoje em dia e acha que não entende por que acontece daquela maneira. E enquanto você estava falando isso, né, eu estava rememorando aqui os porquês que a Igreja Católica, né, assume essas Eucaristias, né? E porque força a gente a cumprir ela, né? E isso é marcante na minha vida, porque, por exemplo, eu nunca fiz a primeira comunhão nem a crisma, né? E aí, outra coisa que eu lembrei, que depois eu podia pedir a você, se você quiser fazer sobre isso, porque eu não, como eu não estudei catecismo, eu não tenho conhecimento nenhum disso. Eu li a Bíblia, mas a Bíblia não fala. Porque, como a gente tem, como não fala. O Carlos falou, são práticas e procedimentos.
que várias igrejas têm, mas que o Espiritismo não tem, graças a Deus. Não, isso aí, obrigado, meu irmão. E eu quase que não me casava com essa história maravilhosa aqui, porque eu não disse que eu não tinha feito a primeira comunhão e disse, pô, você não pode casar, então, se você não quiser aprovar o meu casamento, vai. Casar de qualquer jeito. Isso aí. Então, você faz o seguinte, quando passa uma penitência, você faz isso, a gente tá bom. Isso. É mais fácil, né? Mas, muito obrigado. Espetacular a sua palestra. E só mais uma coisa que eu me lembrei também, que eu tenho colegas que são muçulmanos, né? E eles batizam os filhos dele com o sopro. O sopro, ele sopra na face da criança e o sopro significa o sopro divino de Deus. Né? Aquele que Isso. você sabia. Que não é uma purificação como a Igreja Católica coloca, ou um pré-requisito para você ir para o céu. Verdade, verdade. Muito obrigado. Obrigado a você, Ivo. Alguém tem mais perguntas? Eu não vou perguntar, não. Eu escrevi tanta coisa aqui, ó. Tem que estudar tudo isso aqui agora que você falou. O dia que eu for em Michigan, eu vou pegar esse caderno teu. Não é folha só, tem um monte aqui, escrevi muita coisa. Esse ponto nosso que a gente precisa de alguma coisa física para provar o nosso espiritual, né? Isso vem aí de tantas outras encarnações aí que a gente tem. Eu sempre penso assim, o pensar errado talvez seja, não talvez seja, mas eu acho que é tão ruim quanto fazer o errado, né? E aí a gente precisa decidir fazer, às vezes, que nem o Roberto falou, que a gente tem que fazer alguma coisa para a gente entender que eu preciso fazer isso para mim pensar de um jeito diferente. Então, eu preciso me batizar para mim achar que eu tenho que aceitar que Deus veio para mim, chegou na forma de uma pomba do Espírito Santo e não devagar, que nem ele está aí em toda a volta nossa, que Deus vem sempre devagar para a gente, né? Ele não chega assim de repente, a gente vai chegando a ele, né? Então, mas muita coisa aqui que eu escrevi, senão a gente vai ficar falando outra metade aí. Muito obrigado, eu gostei muito da palestra, como sempre, né? A gente tem que... outra coisa, você falou aí que a Beth, você considera isso aí ponto, porque você está tirando, se a Beth não pede para vocês, ela pede para nós, entendeu? Então, é um prazer, realmente, é duplo, né? Porque a gente escuta uma boa palestra, melhor do que a gente daria, né? E a Beth não fica aí cobrando a gente. Então, é ponto que vocês estão ganhando. Entendi. Um alívio. Né, Lídia? Tá bom. A gente divide, então, essa carga aí, para deixar. Se não tem mais perguntas, você pode... Deixa eu ver aqui, tem umas... não tem pergunta nenhuma no chat. Então, se quiser, você pode fechar. Ô, Evaldo, tem aqui alguns agradecimentos que eu gostaria de ler para você. Sim, a Fátima, a Josi agradece pelo convite que a Fátima repassou para ela, para ouvir as reflexões do Evaldo. A Fátima Bonafina fala, Evaldo, como é bom te ouvir. Obrigado pela oportunidade. A Josi fala, Evaldo, como aprendo ouvindo você. Obrigado pela oportunidade. A Lídia, parabéns, Grupo Sim, por proporcionar mais um estudo que nos ajuda tanto a crescer e aprender. Muito obrigada, Evaldo, por sua colaboração tão valiosa e instrutiva. Já estamos prontos para rever esta gravação. A Vera fala, muito obrigada, Evaldo, por dividir conosco o seu conhecimento da doutrina. Gostei muito. E a Fátima Agra fala, obrigada, Evaldo, irmão querido. Obrigada, Evaldo, por dividir conosco seu estudo. Mas tudo isso aí eu já paguei, todos esses
Esses agradecimentos aí, eu já fiz o Pix para todo mundo já, tá? Não fica preocupado, não. Já cumpriram com o combinado, eu combinei de pessoal botar esses agradecimentos, agora tem a minha parte, né, Bárbara? Que eu tenho que Então, fazer, tinha né, que gente? pôr Olha também, só. eu pensei que o dinheiro ia vir só na boa. Não. Tu tinha que escrever ali. Não escreveu, falar só não adianta. Tem que estar escrito ali. Mas muito obrigado, de coração mesmo para todos mesmo. Muito Né? obrigada, amém. Obrigado, minha amiga. Fica com Deus. Então, vamos para a nossa prece, né? Porque eu costumo dizer que eu tenho muita dificuldade de, mesmo de olho aberto, eu chegar a Jesus. Então, de olho fechado, eu não chego mesmo. E de olho fechado, a minha mente viaja para caramba. Então, eu procuro chegar perto assim, quem sabe, talvez, com muito esforço, como o Babli falou no início, sabe? Do Chico, que é o mentor da minha casa, do irmão João, que é o mentor da casa do Cefac, que a gente tem tanto carinho por essa casa, do nosso mentor Isaac, que é o mentor da minha casa de origem. Então, a gente tenta chegar perto dele, porque, primeiro, eles conhecem a gente melhor, né? Sabe das nossas dificuldades. Jesus conhece a todos por igual, e o amor dele é incomensurável. O meu, que ainda não alcança. Mas a gente conta na nossa prece, sempre com a ajuda desses benfeitores que diuturnamente nos estimulam ao trabalho no bem. Que possamos, reunidos com sentimento de amor ao próximo, sentirmos-nos batizados pelo olhar misericordioso de Jesus na busca incessante da transformação de mim mesmo, para que eu possa, como nos orienta o senhor Allan Kardec, promover a minha transformação moral e me esforçar diuturnamente em domar as minhas más inclinações. Ampara-nos, Mestre, para que o nosso desejo não fique apenas na palavra fácil, mas que também possamos entronizar, Senhor, em nossos corações o desejo de caminhar em Tua direção, mesmo que sabemos que é um caminho que nos leva a abrir mãos de tantos hábitos milenares, mas recorrendo sempre ao olhar misericordioso de Maria de Nazaré, nós pedimos que fortaleça o nosso propósito de trabalho no bem, porque já aprendemos a falar no bem, Mestre, mas ainda não sabemos agir no bem. Mas com teu amor, com a mão amiga de tantos mensageiros da tua doutrina de amor, que nós possamos caminhar irmanados para a frente e para o alto, com as graças de Deus. Graças a Deus.